Bom dia. O presidente do Brasil está em Nova York para a reunião das Nações Unidas. Essas visitas a Nova York não significam uma visita ao governo americano, mas à Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Mas ele ainda assim vai ter um encontro, é o que estão dizendo, com Biden na quarta-feira, depois de amanhã. Vai ter a abertura da Assembleia, em que tradicionalmente o presidente do Brasil é que fala, abrindo a mais um período de sessões, né? Fala-se também de um possível encontro com Zelensky, o presidente da Ucrânia, que não quis falar com Lula em Tóquio, na última reunião do G20. Ele se evitou, né, falar com Lula e deu um... A Lula estava fazendo manifestações sobre Putin e teve aquela desculpa, acho que foi desculpa inclusive dos dois lados, né, porque aí o governo brasileiro também, problemas de agenda, não deu, meu Deus do céu, né? E agora talvez dê. Eu estou vendo a notícia de que foi Zelensky que tomou a iniciativa dessa conversa. Agora, a conversa com Biden, eu imagino que rumo vai ter, né? Porque é 2 ou 3 dias depois de Lula ter dito em Havana, em Cuba, que a culpa do atraso econômico de Cuba é dos Estados Unidos por causa do embargo econômico. O embargo econômico é uma coisa unilateral de um país. O Brasil, por exemplo, no governo Bolsonaro, ano passado, o comércio com Cuba cresceu 60%. Só que Cuba compra mais do Brasil do que o Brasil compra de Cuba, porque Cuba tem pouca coisa a oferecer para o Brasil. O Brasil já tem açúcar, não precisa do açúcar cubano. Não tem charuto e não tem rum Havana branco. É mais ou menos esses os produtos. Eu não sei se tem alguns medicamentos que o Brasil compra, talvez essa questão de vitiligo, né? Mas Cuba está assim por causa do regime. O regime não funciona. Não funcionou na União Soviética. Não funcionou na China. A China tem uma economia capitalista e um governo comunista, né? Teve que botar a sabedoria chinesa, botar Confúcio e não Marx, né? Confúcio é muito prático. E então é esse o problema. Eu não sei se o presidente está sentindo isso, porque a reunião de Cuba, com 134 países, foi quase um comício. É G77, mas na verdade é G134. E está cheio daquilo que o presidente Lula chamou de bagrinho, né? Quando ele quis diminuir o Tribunal Penal Internacional do Tratado de Roma, ele disse, é um tratado que não foi assinado pelos Estados Unidos, China e nem Rússia, é só de bagrinho. Pois é, tem 134 países, em geral do hemisfério sul, e como a gente sabe, o hemisfério sul o Brasil está numa companhia de muitos países que tem um certo atraso em relação aos países do hemisfério norte, né? Bom, mas enfim, vamos ver o que dá. Lá em Cuba, Lula deu um jeito de sair da agenda, foi visitar o Raul Castro, o irmão e companheiro de Sierra Maestra do Fidel, né? Os ditadores da Nicarágua e Venezuela se uniram para dizer que, né, Ortega e Maduro, para dizer que eles estão contra a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão nem aí, né? Os Estados Unidos, inclusive, na sua prática, estão diminuindo o comércio com a China e aumentando as relações econômicas com os dois vizinhos, porque fica melhor, fica mais perto. Não gasta frete, é só atravessar a linha de fronteira, Canadá e México, né? E o México deve estar gostando muito, porque daqui a pouco não tem desemprego no México, né? Porque as empresas americanas vão para lá para produzir automóveis. Muitos dos automóveis que a gente compra aqui no Brasil foram produzidos no México. Bom, e
queria dar uma palavrinha sobre a gente estar fazendo. Na prática, eu estou falando de política externa, né, e de que tem que ter um pragmatismo, a presença nacional, tem que se impor. E aí eu recomendo, quem estiver interessado por esse assunto, futuro de seus filhos e netos, que leia um artigo de um general 4 estrelas da ativa, e não apenas da ativa, como chefe do Estado-Maior do Exército, o general Fernando Soares e Silva, um artigo no Estadão. Né? É fácil de a gente entrar no Estadão de sábado, recomendando uma neutralidade em política externa e um reforço do poder nacional. E como a gente sabe, o poder nacional se compõe não apenas do poder militar, mas do poder econômico, do poder psicossocial, né? Que é o poder da sociedade brasileira, mas o poder militar também, né? É a última razão dos reis, né? Ultima ratio regum, né? Que é quando cessa tudo que a diplomacia tenta, o que a gente ouve é o troar dos canhões. E a gente estaria preparado para isso, por isso é uma leitura que eu recomendo. De Brasília, Alexandre Garcia.